Eu achava que a gente já tinha feito o primeiro e que não queria mexer mais com aquilo. Mas aí o Zé Padilha é muito bom em convencer. Você já se perguntou por que nunca lançaram um filme do Tropa de Elite 3? Aonde está Tropa de Elite 3? Queremos um Tropa de Elite 3. Fique até o final desse vídeo que nós vamos destrinchar esse assunto com você. Cara, Tropa de Elite 1, quando eu assisti na época, assim como todo mundo, eu assisti a versão pirateada, de vazada. Eu assisti a versão A pirata. versão pirata. Eu não que vazou. conheço um que assistiu o original. Existe o original? Então, Existe, mano, existe. inclusive, na época, eu lembro que eu tava lá, aí eu comecei a ver tudo quanto é site de torrent, de baixar filme. Na época era o Mega Upload. Mega Upload. Não, ia nos camelô, tinha já o... Mas então, eu via lá, Tropa de Elite, eu pelo nome achei que fosse um filme americano, porque Tropa de Elite, não sei, deve ser um filme de guerra, não sei o quê. Baixei, eu não sabia que era filme brasileiro. E aí, mano, começa, velho, os caras no Pararapapapapapapá, Só que é uma voz de mano. O Rio de Janeiro tem 700 favelas. Só que esse pararapapapá do pirata, a música é diferente. É verdade, do por que original. que saiu isso aí? Por quê? Acho que é direitos autorais, eles devem ter mudado. Mudou. A versão pirateada do filme fez tanto sucesso que o Gilberto Gil era ministro da cultura na época, ele foi passar o filme na casa dele, ele botou o DVDzinho pra versão pirata. Então, tem uma entrevista do José Padilha, putaço disso daí. Pode falar putaço. Pistola. Tem uma entrevista em... Pode falar pistola? Eu não sei. eu vou falar só. Porra, tô muito chateado. O Gilberto Gil vai ver o Tropa de Elite Pirata numa sessão na casa dele hoje. Aí eu fiquei tão indignado, porque temos aqui uma figura que vive da venda de direitos autorais, né? E que é ministro da cultura. Mas então, o filme foi um grande sucesso por causa disso, cara. Me bombou. E é um filme muito da hora de você assistir, assim, não é comum, assim, Não é. filme nacional, te prende do começo ao fim, cara. Eu acho assim, é um filme que você torce pelos caras que estão ali, mano. Sim. Tipo assim, embora tenha o negócio da polícia lá, que tem essa polêmica, a polícia é violenta, que não sei o quê, mas você entende ali o personagem lá do Matias, Ele vai no Ernesto. psicológico dos personagens. Sim, você entende a fundo o que tá acontecendo ali. Inclusive, muita gente fala a intenção dos caras era fazer eles de vilão, mas a população amou e eles viraram heróis. Não, os caras... Se fosse isso, eles seriam. Se fosse isso, o roteirista era muito ruim, né? Na verdade, a intenção dos caras era que a gente se identificasse com os personagens. Por isso que, inclusive, o Daniel Rezende, que é o editor do filme, que eu sou fã do... Nossa, eu sou fã número 1 do cara. Porque o cara editou Tropa de Elite e o Cidade de Deus, mano. Sério? Ah, não. O cara é por causa dele que esse filme... Não só por causa dele, mas ele é um dos responsáveis do filme ser tão bom. O cara editou o filme e são dois filmes com uma edição muito da hora. Ele falou que na hora que ele estava lá vendo o filme, o principal seria o Matias, né? Sim. E aí eles viram que o Wagner Moura teve uma atuação tão incrível, tão magnífica, que os caras falaram, não, esse cara aí, ele vai ser o principal. E eles reeditaram o filme inteiro, colocaram voz, reescreveram algumas coisas e editaram o filme tudo de novo pra transformar o Wagner Moura no personagem principal. Eu me lembro que a gente sentou numa padaria, o Zé Padilha, o Braulio e eu. A gente sentou numa padaria para discutir o filme. E o Braulio disse, por que o Wagner Moura não narra o filme? Por que o Capitão Nascimento não narra o filme? Então não é por acidente, gente, que foi um sucesso estrondoso. Os caras são contadores de história profissionais. Eles sabem o que eles estão fazendo. É claro que também tem aquilo, por exemplo, o diretor tem uma linha de pensamento que às vezes pode ter sido uma crítica mesmo. Sim, sim. Ele realmente quis fazer uma crítica, mas, meu, não tem essa de que não, eles eram vilões. Não tem esse um filme que o personagem principal é o vilão e você vai odiar ele. É a mesma coisa no filme do Coringa. Até no filme do Coringa, que ele é o vilão, você gosta dele. Exatamente. Não tem essa. Sim. Então, assim, uma coisa que é legal nesse filme que você falou que mudou o roteiro é a preparadora de elenco do filme. Fátima Que é a Toledo. mesma do Cidade de Deus. Sim. Por isso que são dois filmes espetaculares, assim. Ela trabalha muito com o lado do improviso dos atores. Isso é uma Eles coisa... improvisaram muito. Isso é uma coisa que eu acho da hora tanto nos dois filmes. Porque você vai assistir filme brasileiro, novela, série, os caras chegam, com licença, você poderia pegar aquele papel que está em cima da mesa? É muito robotizado. Mano, sabe? Muito novela das oito. E aí, nesses dois filmes, nos três, né, porque o Tropa de Elite 2 também teve isso. O diálogo é natural, né? Natural. Então, eles meio que ensaiaram muito, e na hora de gravar, era o que eles lembravam, não era o que estava no papel. Aham. Era mais ou menos ali que tinha na cabeça, que eles sabiam onde ia chegar. E funcionou muito bem, porque realmente, geralmente filme brasileiro fica com cara de novela justamente porque
uma novela longa. Você percebe que o ator... Não sei nem se é o ator que não tá atuando bem ou não tá sendo bem dirigido. Mas quando você assiste e percebe que ele tá atuando. Ele tem que parecer que não tá atuando. Exatamente. Se você assistir o negócio e parece que ele tá sendo um ator ali, quer dizer que tá ruim. Que nem a cena emblemática, pra mim, disso, é uma cena de humor do filme. O cara tá sem bandoleira. Você tá sem bandoleira, amigo? Uma altura dessa do campeonato, o senhor tá sem bandoleira, 23? Quer dizer, o companheiro seu cai no chão baleado, o senhor vai pegar esse fuzil e vai fazer o quê? Vai jogar no chão? Não, senhor. Vai enfiar no... Nossa, é verdade, essa cena é muito engraçada. Meme até hoje. É meme até hoje. Então, são vários elementos que ali você vê ali o Wagner Moura atuando ali. Você entende, meu, que os caras sabiam exatamente o que eles estavam fazendo ali naquela cena. Ele não tava pagando de vilão ali naquela cena. Cadê o baiano? Fala! Cadê o baiano? Bota ele no saco. Bota no saco. E aí a pergunta que a gente fez aí no início do vídeo é, cara, por que até hoje não tivemos o Tropa de Elite 3? Teve muitas entrevistas aí ao longo dos anos do próprio diretor e do próprio protagonista, o Wagner Moura. Eles não têm o menor interesse em fazer o 3. O José Padilha, depois que saiu o 2, o Tropa 2 em 2010, ele sofreu algumas ameaças aí. Para resumir a história, os caras estavam armados, ficaram durante 3 ou 4 minutos, bastante tempo tentando entrar, e eu dentro da produtora, olhando na câmera e entendendo que esses caras vieram aqui me sequestrar, né? A gente ligou pra polícia, pra segurança, e os caras começaram a ficar nervosos, porque o tempo tava passando, olhando no jornal, no relógio, os caras entraram nas motos e foram embora. Isso é no Brasil mesmo. Não, quando saiu o filme... Do filme, né? É um filme que causa de não tem qualquer nada, coisa. não é nem documentário, é um filme que tem muito a ver com a realidade. Inclusive é até engraçado isso. Quando o filme começa, acho que é quando começa, tem até um escrito lá. Embora tenha tem muito a ver com a realidade brasileira, esse filme é apenas uma obra de ficção. Eles até colocam no filme porque tinha alguns policiais ameaçando o filme, processaram, eles levaram vários processos de policiais que inclusive depois foram todos expulsos da polícia porque estavam envolvidos em quadrilha também. Mas aí o que acontece? É um filme que realmente, o 2, principalmente o 2, fala de eles mostram ali um sistema bem criminoso do Rio de Janeiro. Então, provavelmente eles devem ter sofrido muita coisa depois que lançaram o filme. E aí o José Padilha foi morar em Los Angeles, foi fazer os projetos dele lá nos Estados Unidos, tá muito bem lá. E inclusive o próprio Wagner Moura, depois do Tropa de Elite 2, só foi fazer filme nos Estados Unidos. Inclusive, tanto o José Padilha como o Wagner Moura, juntos ainda na mesma equipe, conseguiram fazer coisas juntos ainda. Fizeram Narcos, né? Fizeram Narcos. Cara, que incrível. Inclusive o José Padilha dirigiu o primeiro episódio, continuou como produtor, né? Que geralmente é assim que eles fazem, né? O criador, o cara que desenvolve a parte visual da série faz o primeiro episódio e aí o resto a equipe faz. Tá lá, mano, os caras, exatamente a mesma equipe. Todo mundo que fez Tropa de Elite 2 tá lá no Narcos também, a equipe técnica. Da hora, mano. Brasileiro, cara. Nem só o Narcos, mas no próprio Tropa de Elite eles já conseguiram até fazer o 2. Então, Mas poderia nem ter conseguido. Fizeram 2, que é um filme de ação muito bom. Falando da parte técnica, assim. muito da hora. Mano, é um filme... Por que todos os filmes brasileiros não são assim, cara? O design de som, mano, tem muito da hora. Os tiros é muito bem feito. Tudo muito bem editado. As armas, os caras põem os barulhinhos, tudo certinho. Um filme bem feitinho mesmo, sabe? A parte técnica desse filme não deve nada pra nenhum filme americano. Isso é muito da hora desse. Eu lembro que quando lançou esse filme, a gente foi assistir 2 vezes no cinema. Nós fomos 2 vezes no cinema. Acho que 2 vezes, mano. Eu nunca fui 2 vezes assistir um filme brasileiro. No cinema. Tipo, difícil de eu ir no cinema ver um filme brasileiro. E aí eu me pergunto, se no Brasil não tem muito filme bom, e quando os caras acertam assim, por que eles não saem fazendo um monte de filme? Mas aí também pode ter resposta, porque o cara faz e é ameaçado, né? O cara faz nego ameaça. Mas ao mesmo tempo os caras podem seguir um exemplo, né, velho? Por que não O que acontece, na minha opinião? Por exemplo, na época começaram a falar, brasileiro só faz filme de favela, brasileiro só faz filme de favela. Isso também. Muita gente falou isso. Porém, se você for observar, os americanos só fazem filme de herói e nos anos 50 só fazia filme de faroeste. Por quê? Qual que é a tese, na minha opinião? Se você faz um monte de filme repetido do mesmo tema, você fica mestre naquele tema, na parte técnica, e aí você faz filmes cada vez melhores. Então, o jeito que os americanos encontraram pra treinar como fazer um bom filme de ação, um bom filme de suspense, era lá nos Bang Bang. Só que o brasileiro não tem paciência, né? Então já pararam no segundo filme. Quando começou a ser um filme bom assim, sim, o cenário era favela, mas é o cenário que a gente tem aqui que chama atenção, que é diferente. Sim. Então poderiam ter saído muitos filmes de favela e a gente treinar até o momento que a gente conseguiria fazer mais filmes de ação de cenário. De geral, né?
era uma forma de treinamento. Toda a indústria de cinema faz filmes repetidos. A crítica que todo mundo faz na Marvel é repetido. Por quê? Porque os caras descobriram uma fórmula. Então, na minha opinião, devia ter a fórmula do filme de, vamos dizer, de favela, né? Mas O filme de ação brasileiro. Né? Pode ser que a fórmula estava ali no início do filme de ação. exatamente. Poderiam descobrir outros tipos de filme, né? Que não tem no Brasil também, né? Tem tipos de filme no Brasil. É. Tem um tipo de filme, que é aquelas comédias que nem eu fico gritando. Mas enfim, por exemplo, já pra finalizar o vídeo, se saísse um filme do Tropa de Elite 2, Três. Qual seria a história? porque mataram o Neto no primeiro filme, e o ator morreu, infelizmente, e o Matias morre no segundo. Sim. Mas eu tenho uma teoria do que poderia ser uma história da hora pro terceiro. Como? Teoria pro terceiro filme do Tropa de Elite. Atenção, presta atenção, ó. Se ninguém... O filho do Nascimento resolve entrar na polícia. Ah, eu já ouvi umas teorias dessa também. Então, seria da hora. E aí, como que ele vai encontrar a polícia quando ele... Não, o nascimento do filho. É uma boa teoria. Porque, por exemplo, aí não precisaria ter o Wagner Moura no papel de destaque, o principal poderia ser o moleque. E ele poderia ser tipo um mentor, assim, o cara entra na polícia novinho, ele acha que... É tipo o Batman do futuro, né? Tem o Batman do futuro. Tipo assim... Não, e assim, por exemplo, todas as raivas que ele passou no primeiro filme, no segundo, ele falou, cara, não vai pra esse caminho. Já passei por isso. Aí tipo, ele não escuta o pai, aí dá as merdas. Você matou a pau, Batman do futuro, mano. E aí, ao contrário de Velozes e Furiosos, se os caras começaram a corridinha de carro e foram pra um Vingadores, aí eu apoiaria o Brasil seguir esse caminho de começar a escalar. Vai poder ter, porque no Brasil não tem filme assim. Faz um filme de ação mais genérico. Poderia escalar daí. Partiu do Tropa de Elite, os caras poderiam desvincular um pouco e... bolado mais, né? Os filmes brasileiros que se repetem aqui são de comédia. Tipo, Até que a Sorte Nos Separe, parte 5. Tipo... De Pernas pro Ar 4, ninguém liga pra esses filmes aí. A gente quer filme sério. Lança aí um... Teve o Cidade de Deus? Lança o Cidade do Diabo. É o diabo! Ele quer comer Cidade de Jesus. Então, tipo assim, dá pra ter algumas continuações de filmes sérios bons. Mas é que no Brasil também os mais tops mesmo é Cidade de Deus, Tropa de Elite, Carandiru. São filmes que meio que... O único que dá pra continuar é o Tropa, mano. Mas é que nem, por exemplo, Carandiru, filme de cadeia no Brasil seria da hora ter outro. Faz um filme aí do cara, uma história de um sonho de liberdade, que o cara foge da cadeia. Boa. Sobre fugir da cadeia no Brasil. De um cara que foi preso injustamente. Porque tem isso, né? Porque brasileiro tem mania de... Não pode ter filme de alguém que faz alguma coisa errada, senão tá exaltando os bandidos. Digamos que sim. Mas é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se você tem sugestões aí, se você gostaria muito de ver um filme novo do Tropa de Elite, deixa nos comentários. Ou se você acha que não tem nada a ver, encerra no 2, deixa no 2 pra não estragar. Deixa aí nos comentários, deixa a sua opinião aí pra gente poder ler depois. Se inscreva no canal, deixa aquele like e um forte abraço.